Olá, sou Eliane da Terra Investimentos e nós da Contabilidade preparamos para você um tutorial sobre imposto de renda. Nós fizemos 3 vídeos para falar de mercado de renda variável, mercado de ações, mercado à vista, que são ações, e o mercado futuro falamos de mini índice. Agora nesse vídeo nós vamos falar sobre o mercado de renda fixa. Vamos lá? Então, vamos colocar na tela a apuração do lucro e do IR de ativos de renda fixa. E dando a tela para vocês conseguirem olhar, aí agora sim. E nós escolhemos aqui 3 ativos e por uma questão de praticidade, para facilitar o entendimento, esses ativos aqui estão uma taxa anual, uma taxa pré-fixada. Okay? Então, vamos começar aqui pela primeira linha. Tem o ativo aqui é um tesouro, é um ativo de tesouro direto, um tesouro pré-fixado. Qual foi a data de aplicação? 3/6/2019. Com vencimento em 1/7/2021. Que é importante o vencimento e a data de resgate para que a gente calcule qual é o número de dias em que permaneceu aplicado e aí poder saber qual que é a alíquota do imposto de renda correspondente. Tá? Então, o valor nesse caso dessa aplicação foi de 3.000. No final do período aqui, na data de resgate, que foi resgatado no dia do vencimento, que é 1/7/2021, valorizou aqui, então, a aplicação de 3.000 foi para 3.993,87. Aqui, qual que é o período que ficou aplicado? Entre a aplicação lá em 2019 até o resgate 1/7/2021, deu 748 dias. Qual que é o rendimento que eu vou ter que levar lá na declaração, né, a base de cálculo? Não é ainda aqui essa base de cálculo que é só um rendimento bruto. Depois a gente tem que ver se tem as taxas para descontar e, claro, o imposto de renda. Então, o rendimento bruto aqui nesse caso, né, que ficou claro pelo valor de 3 para 3.993,87, rendimento bruto 993,87. A alíquota do imposto de renda para essa quantidade de dias é a alíquota mínima de 15%. Né? A partir de 721 dias, já cai na faixa dos 15%. O valor do IR aqui incide sobre a base de cálculo, 993,87. Então, vezes os 15% de alíquota, né, nós chegamos aqui em 149,08. No caso aqui do Tesouro Direto, também aqui é um valor hipotético, né, tem uma taxa de custódia que o Tesouro cobra. Então, essa taxa aqui está demonstrada aqui. Então, qual que é o valor líquido de resgate agora nessa operação? Os 3.993,87, que era o valor bruto de resgate, menos o imposto de renda e as taxas, é o valor líquido de resgate que se chega em 3.822,41. Então, esse o valor que eu vou declarar? Não ainda. Nós vamos declarar o rendimento líquido. Então, o valor líquido de resgate, que é 3.822,41, menos o que eu apliquei, essa é a diferença que corresponde ao rendimento líquido e é o que vai ser declarado lá no programa da Receita Federal. Ok? A próxima linha aqui é um CDB de 1 ano. Então, nós vamos aqui pular e vamos para a próxima, porque o cálculo é muito semelhante ao anterior. E aqui, no último exemplo, na linha 3, tem a demonstração também de IOF, que é outro caso interessante para você saber calcular. Então, nesse caso aqui, nós adquirimos um CDB de 3 meses, no dia 15/6/2021, o vencimento dele era 15/9/21, só que foi resgatado antes do vencimento, então o resgate aqui aconteceu em 2/7/2021. O valor de aplicação, R$4.000, e qual que é o tempo que ficou aplicado aqui? Então, no dia que eu apliquei, 15/6/2021, até a data que eu resgatei, que é 2/7/2021, isso deu 17 dias. Tá? O que acontece com aplicações
que são resgatadas antes dos 30 dias. Tem também a incidência do IOF. O IOF também é a tabela regressiva. Então, assim, quando chegar no 30º dia, a alíquota vira zero, né? Nesse caso aqui, a alíquota correspondente aqui do IOF aos 17 dias é de 43%. Então, cada dia muda a alíquota, né? Como falamos, é a tabela regressiva do IOF. E aí, qual que é o valor retido, então, do IOF? Vai incidir aqui os 43% sobre o rendimento aqui, que é a base de cálculo, né? No caso desse exemplo, o valor bruto de resgate é 4.022,67, menos o que eu apliquei, que é 4.000. Então, a base de cálculo ficou 22,67. Então, 22,67, minha base de cálculo, vezes os 43% da alíquota do IOF, o valor do IOF retido é 9,75. Aqui o IOF ele vai ser deduzido também da base de cálculo do imposto de renda. Então, aqui se a base de cálculo é 22,67 e tem o IOF de 9,75, aqui eu vou deduzir os 9,75 dos 22,67. Vai ser a base de cálculo para o imposto de renda. Qual que é a alíquota do imposto de renda para uma aplicação que foi resgatada em 17 dias? Bom, de 0 até 180 dias, cai na faixa de 22,5% de imposto de renda. Tá? Então, aqui o valor do IR, fazendo essa conta da base de cálculo menos o valor do IOF, ficou aqui R$ 2,91. O valor líquido de resgate aqui apurado, que é o valor bruto de resgate menos o imposto de renda, menos o IOF, e se tivesse alguma taxa, menos a taxa. Neste caso, não tem. Qual que é o valor líquido de resgate? Então, R$ 4.010,01. R$ 4.010,01 menos o valor da aplicação, que foi 4.000. Então, qual que foi o rendimento líquido neste caso? R$ 10,01. Tá? Aqui, como estamos mostrando aqui os três ativos, a somatória aqui da última coluna, que é a de rendimento líquido desses três ativos, é o total de rendimento líquido que eu tive com esses ativos. Então, o total de rendimento líquido para aplicação financeira. Tá? Então, aprendemos a calcular, vamos para o programa da Receita Federal. Vamos lá, a gente tem as telas. O que a gente precisa informar? Lembrando que lá no vídeo introdutório falamos de que são duas coisas que precisam ser declaradas na receita, que é a posição e o ganho líquido ou rendimento, que é o termo utilizado aqui para o mercado de renda fixa. Então, começando aqui com a posição, lá na planilha, né, nós colocamos 3 ativos. Então, aqui vamos falar aqui primeiro do Tesouro Direto, né, que foi lá a primeira linha demonstrada. Então, primeiro, qual que é o código para ser declarado aqui na posição, que é na aba de bens e rendimentos, é o código 45, que é o código para aplicação de renda fixa. Então, CDB, RDB, qualquer ativo de renda fixa é o 45 que você vai usar. A localização. Qual é o país que eu adquiri esses ativos? Brasil. O CNPJ. Aqui vai o CNPJ da instituição financeira que você adquiriu o ativo. Então, no caso aqui na Terra Investimentos. Discriminação. Aqui é importante colocar sempre o nome da instituição financeira que o ativo foi adquirido e qual a quantidade desse ativo no final do ano. Tesouro Direto, a quantidade, então, ficou aqui em 3. Foi adquirido, nós vimos lá, em 2019. Né? Então, aqui, como estamos declarando aqui o ano calendário 2021, nessa demonstração, em 2019 eu já tinha os títulos do Tesouro. Qual que era o valor de aplicação lá? 3.000. Vendi em 2021? Sim, vendi. Então, a posição aqui no final, né, ficou 0. Aqui falando aqui do segundo ativo, que era o CDB, que estava na segunda linha, é o mesmo critério que explicamos agora do anterior. Então, você vai informar o código 45, vai discriminar aqui o CNPJ da terra, onde você adquiriu os ativos, e vai discriminar aqui qual é o ativo. Então, aqui é o CDB, né, 1 ano.
Aqui esse ativo também, ele já tinha, né, antes de 2021. Qual que foi o valor da aplicação desse CDB? 8 mil, foi vendido em 2021, então terminou o ano com a posição zerada. Que para o último ativo demonstrado ali na planilha era um CDB de 3 meses. Qual que é o código? O mesmo, 45. Localização Brasil, CNPJ da Terra Investimentos, onde foi adquirido o ativo, e a discriminação aqui, que é um CDB de 3 meses, quando ele foi adquirido, o valor aplicado, e aqui o valor resgatado. Nesse caso, foi um ativo que só transitou nesse ano de 2021, ele não existia antes. Né? Então, por isso, aqui é importante dar um pouco mais de informação para dizer quando foi adquirido, quando foi resgatado. Então, a situação aqui no final, ele termina em zero, né? Não tinha em 2020, vendeu em 2021, então terminou em zero. Declarada aqui a posição, então o que a gente precisa agora declarar? O rendimento. Né? Lá na aba ali, em rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva, nós vamos declarar aqui o rendimento, que é o 0,6, que é para rendimento de aplicação financeira. Né? Quem que é o beneficiário aqui, se você estiver comprando para você mesmo, é titular. Se for um dependente, então aqui vai mudar para dependente. CNPJ da fonte pagadora é da Terra Investimentos, né? E qual que é o valor do rendimento? Aqui, lembra que nós dissemos lá na planilha que a somatória do rendimento líquido dos 3 ativos poderia ser colocada aqui a informação num único lançamento. Tá? Como todos são ativos de renda fixa, né? E tem o mesmo código de rendimento que é o 06, pode ser somado os 3, né? E colocado a informação única, como foi feito aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Nós temos no nosso material, iremos mandar um link do e-book com informação de todos os mercados. Então, acesse o nosso e-book, assistam os nossos vídeos de renda variável, são 2, o mercado à vista, mercado futuro, o vídeo introdutório e esse vídeo de renda fixa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.